vamos voltar a vida aí. Não é ai não, gente. Porque quando a gente fala, né, luto, né, aí e aí, o que é que vem na nossa mente? Mas não é ai. É uma boa noite para todos nós. É agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus, né, ao nosso Papai do Céu, por estarmos aqui, né, e hoje podemos falar com muito carinho, com muito respeito sobre esse tema, que é algo, igual a Eliane falou, que por mais que sejamos, né, da doutrina espírita, a gente faz os estudos, a gente lê sobre o assunto, a gente tem os livros que nos respondem o que acontece lá no outro plano. A gente tem as respostas, até mesmo porque a gente fala, né, que a doutrina espírita, ela trata, né, de uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Ela traz respostas para a gente de toda essa questão que acontece lá do outro lado. E que a gente que está aqui, neste plano, acha que a vida é aqui, né? E não é. Aqui é uma passagem. E o que acontece? Como nós viemos aí com uma bagagem de questões morais, dentre elas, aquela palavrinha egoísmo, achamos que somos detentores dessa questão aqui, hoje, e não é, né? Mas a gente está aqui com a doutrina espírita para conversarmos e refletirmos sobre esse assunto que de fato é um assunto que mexe com muitos de nós, porque mexe com o quê? Com os nossos sentimentos. Então, é algo que, com muito respeito, com muito carinho, né, e por ser a última palestra do ano, vamos tratar aqui hoje. Eu fiz uns slides e meu diretor até puxou minha orelha porque eu coloquei um fundo branco e não ficou boa a visualização para vocês. Mas eu tenho aqui a minha colinha e nós vamos ler, né, a minha colinha aqui e vamos conversando sobre ela. Pessoal, eu achei uma frase muito carinhosa e muito acalentadora para a gente dar início à nossa conversa, que é aquela lá das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, ensinou Jesus, porque eles serão consolados. Essa bem-aventurança, ela está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4. A gente pode bem ver, né, gente? Que em tudo, Papai do Céu, Ele é amor, Ele é misericordioso. Nada acontece nessa vida com a gente ou em outras vidas por acaso. Estamos aqui em uma caminhada evolutiva, porém nós temos aí o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? São as nossas escolhas de como nós vamos viver aqui, hoje e agora, que é essa a certeza que a gente tem. O amanhã, ele pertence a Deus. Porém, nós temos aí, com as nossas bagagens, a nossa ansiedade. Nós temos aí a questão da depressão, que está pegando muitas pessoas, né? Que está acometendo com muitas pessoas, né? Nós temos várias coisas. Mas e aí, em contrapartida, como que a gente pode lidar com essas coisas? Como que a gente pode lidar com essas mazelas do dia a dia que vão ocorrer enquanto estivermos aqui, seres viventes, né? Nessa nossa caminhada evolutiva. Igual a gente está também, a gente já falou da questão da transição planetária. A gente está aí num momento bem assim, que está todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? Que está tudo acelerado, que está todo mundo agitado. É por causa disso, é porque a gente está tendo essa mudança, a gente está
gente vai ficar agitado também. Essa agitação faz bem também para a gente. É a gente parar, respirar. E a questão do luto é aquela questão que eu vou parar e analisar, que faz parte também dessa nossa vida enquanto estamos aqui nos dias de hoje, né? É a gente entender o que está acontecendo, por que acontece isso, ou por que acontece aquilo outro. E aí, pessoal, não é mágico, mas o nosso dia a dia, quando a gente passa a entender o processo das coisas que nos acontecem, o nosso dia a dia passa a ser mais leve. Os dias mais agitados, a gente para, respira, reflete. Os dias que a gente não dá conta, elevamos o nosso pensamento a Deus, peçamos a Ele paciência, discernimento, sabedoria, para que a gente entenda esse nosso processo, né? Eu falo alguns nés, e um amigo meu está até assim, nossa, Brenda, eu assisti a sua última palestra, você falava tantos nés, eu fiquei preso nos nés. Mas isso é porque a gente tem, às vezes, né, uma mania de falar o né, mas eu vou tentar falar né o menos possível aqui. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso tempo. Eu, geralmente, para que eu consiga discernir melhor, para que eu consiga ter um entendimento melhor daquele tema, daquela palavra, eu busco significados, né? E quais são os significados dessa palavra? Para abrir a minha mente, para que eu compreenda tal palavra. Porque às vezes a gente tem um conceito sobre o assunto, a gente, é isso, mas se a gente conhecer um pouquinho mais sobre aquilo, a gente tem um entendimento melhor. E aí eu busquei lá nas pesquisas, né, sobre a palavra luto. Aí lá o senhor Google mandou assim para mim: é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. E de fato, a gente fica muito triste, porque a gente queria aquele ser aqui com a gente. Porém, se a gente mudar o pensamento, poderia ser a gente também. Porque é egoísmo nosso pensarmos que a gente também não vai partir. Olha que ideia a gente parar e pensar mais sobre ela. Eu queria aquela outra pessoa aqui. Mas e se fosse ao contrário? E se fosse eu que tivesse partido? Até mesmo porque nós temos uma senha invisível, né? E a gente não sabe quando que será a nossa partida. A gente não sabe se é amanhã, se é daqui a um minuto, ou se é daqui a mais 50 anos. Porém, a gente gosta tanto de viver aqui e hoje, que a gente pede a Deus saúde, prosperidade, né? Para que a gente possa ter aí uma boa longevidade. E sendo uma longevidade aí, um bom tempo com saúde, melhor ainda, né? O Google também me mandou essa informação aqui, que o luto, ele originado também por outras causas, de amargura ou desgosto. Amargura, desgosto por outra pessoa, por términos de relacionamento, por ter saído, perdido o emprego, por N perdas. Então o luto não é um luto só em relação a um ser querido, né, a um ser amado, mas sim perder coisas. Aí você vem e passa por esse processo do luto. Então o luto, ele não relaciona-se só à perda de alguém, mas perda de coisas também. Eu posso me enlutar por eu ter saído de um relacionamento. Eu posso me enlutar por eu ter perdido perdi um emprego, né? Eu posso me enlutar por uma perda de uma amizade que eu gostava tanto, por um bem material. Eu posso me enlutar por N coisas, sabe? Então, quando a gente tem esse entendimento desse
gente consegue discernir melhor tudo aquilo que acontece e passar pelo processo. Não dá, né? Vamos lá para nossa, vamos caminhar. Aí vem aí mais um significado do luto. Vamos ver este aí, olha, que está falando ali para a gente. Do verdadeiro significado do luto, eu fiz essa pergunta lá. Mas qual é o verdadeiro significado do luto? Né? Então, o verdadeiro significado do luto, ele é o conjunto de reações, sentimentos e experiências de quem perde algo ou alguém. É denominado processo de luto. O luto pode surgir quando a pessoa está atravessando o fim de um relacionamento, a perda de um ente querido, de um emprego, de um sonho, a descoberta de alguma doença e outros aí. Então, esse é o verdadeiro significado do luto. A palavra perda, né? Ela vem aí, é perda de algo, ou perda de alguém, perda de alguma situação, né? Então, como é que a gente vai passar por esse processo de perda? Porque aquele negócio é o apego. Somos apegados às coisas, somos apegados à matéria. Então, por isso, a gente tem essa dificuldade em perder algo ou alguém. E é fácil, gente, passar por essa situação? Não é fácil. Mas não é impossível, porque temos aí o Consolador, né? Temos aí a nossa fé. E aí é onde a gente precisa trabalhar isso. Não é fácil, mas não é impossível. E é um dia de cada vez mesmo. Eu busquei lá no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que vem falando também sobre a questão das perdas. E ele está lá no capítulo 16 e tem 14. Resiste com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Não olvideis jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca Ele sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os que estão aqui na terra. E esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como um adulto que vê as coisas mais importantes. Ixi, só um momento, questões técnicas ali. É o diretor. Gente, vamos continuar. Porque compreende essas palavras proféticas do Salvador. O que ele falou para a gente? Que meu reino não é deste mundo. Então, a nossa verdadeira felicidade não está aqui. É fácil compreendermos isso, mesmo que sejamos espíritas, mesmo que aí, no caso hoje, temos outros, né, telespectadores, assim que fala, outras pessoas nos assistindo que não são da doutrina espírita, mas que estão aqui nos prestigiando. É fácil a gente entender que nossa vida não é aqui e que tem outros mundos habitados aí e que de fato a gente desencarna e vai como espírito lá viver no outro plano, viver de fato lá no plano espiritual. Aqui é só um momento em que estamos. E falando também da questão quando a gente perde algo material, quando a gente sai de um relacionamento, é fácil a gente ter esse entendimento?
Por mais que às vezes sejamos nós, as pessoas que quis mudar, que quis fazer algo, que quis, ou terminar de um relacionamento, que quis sair de um emprego, é simples assim, é mágico? Não, gente, não é. É um processo. E não é invalidando a dor de ninguém que a gente está aqui nesse bate-papo hoje à noite. Porque a gente sabe muito bem que cada um sabe a dor que vai trazer no coração, sabe? Igual no caso quando você sai de um emprego que você gostava muito, né? Então tudo isso é um processo, até você entender, poxa vida, mas às vezes a pessoa é mandada embora por N motivos. Mas por quê? O que aconteceu? O que eu fiz? A gente sabe das coisas que a gente fez. Acabou aquele tempo nosso ali. É aquela questão da aceitação. Mas não é simples assim. Às vezes a gente fala justamente para quê? Para que a gente, em conjunto, tenha aqui um processo de compreensão. Né? Não é simples, mas não é impossível a gente compreender essas questões das perdas, né? A gente precisa de trabalhar na gente a questão do desapego. Eita, é complexo, porque a gente tem até os nossos bichinhos, né? E que a gente sabe que o amor deles é incondicional e que os nossos bichinhos de estimação, assim, eles vivem, né? Igual os cachorrinhos de 15 a 20 anos, depende. Gato tem um tempo maior? Também não. É dentro desses 15 anos. Tá vendo? Então, a gente vai trabalhando isso aí, ó. A gente que gosta muito, né, dos nossos pets, a gente precisa trabalhar isso. Perda não, términos de relacionamento. E aí, como eu estou com aquela outra pessoa? E caso venha a terminar? Como eu vou viver? Como o outro vai viver? Né? É bem isso aí. Quando a gente não dá conta, terapia. Quando a gente não dá conta de todos esses processos, busque ajuda. Tem algo aí para comentar? Então vamos dar continuidade. Pessoal, toda perda material, afetiva, psicológica, espiritual é como se fosse um pedaço da gente que vai embora, né? Porque a gente se apega tanto àquilo, não é isso? E aí, cada pedaço que é arrancado da gente, a gente precisa de apoio e acolhimento. E é justamente isso que ajuda a gente. É a gente se apoiar em quem oferece esse apoio, né? É a gente, quando as pessoas acolherem, a gente se permitir ser acolhido. Que a gente precisa daquilo. E mais importante ainda, nós nos auto-apoiarmos e nos auto-acolhermos. A gente se auto-amar. Quando a gente está nesse processo de enlutamento. Porque quando eu me amo, eu vou me cuidar, eu vou entender se eu estou triste, eu vou entender os meus sentimentos, eu vou entender o que eu estou passando ali naquele momento, né? Agora, uma coisa que atrapalha a gente, uma coisa que faz a gente se arrastar diante desse acontecimento, que é o luto, as perdas, né? É eu negar essa minha dor. Se eu nego a minha dor da perda, eu fico revoltado com tudo e com todos, eles atrapalham, né? A gente no nosso dia a dia, e aí ele produz dores maiores ainda, sofrimentos maiores ainda, né? Então eu preciso tentar entender esse meu processo de enlutamento, de perdas. Eu preciso disso. Se eu ficar só negando, eu não vou conseguir passar pelo processo que precisa ser passado, precisa ser respeitado, né? Eu preciso entender as minhas emoções. E essa questão aqui do autoconhecimento, a gente trabalha muito isso. A gente esmiuça as emoções
justamente para a gente entender como eu vou passar por cada uma delas. O que a gente veio falando ali ao longo dessas nossas palestras, né? Nossa, gente, foram tantas, né? Foram tantos temas que me fugiu agora, mas que a gente trouxe aqui o auto-amor, o auto-acolhimento, o autoconhecimento, justamente para isso, para nesses momentos que eu falo assim, meu Deus, e agora? É eu entender o que está acontecendo comigo, qual que é a minha dor, qual que é o meu sentimento, o que eu estou sentindo, qual que é a minha emoção, para eu saber lidar com aquilo. E aí, pessoal, toda dor, ela merece cuidados especializados. A gente não pode virar as costas para a dor. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Porque a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo comigo, eu vou saber lidar com aquele processo, eu vou ter uma clareza melhor. Olha, eu estou triste por causa disso, disso e disso. Ou às vezes, igual hoje eu escutei de uma amiga, nossa, eu estava ansiosa, mas eu nem sabia o porquê daquela minha ansiedade, o que estava me causando, mas eu parei e respirei. Nossa, isso é ótimo. Ela se respeitou, ela não saiu fazendo outras coisas, buscando outras fugas para acabar com aquela ansiedade. Ela parou e respirou. Ah, mas é só isso que eu vou fazer, parar e respirar? É. Aquilo para o momento de que se você está ansioso, é você parar e respirar profundamente. Respira. Sabe quando a gente fala assim, igual a pessoa está muito nervosa, só gente, calma, só espera, vamos respirar? Mas é ruim também a pessoa que está ansiosa escutar assim a gente falar, calma. Porque você está ali, ó, ansioso com a situação, você está nervoso, como é que você vai resolver? Não, vamos ver, vamos respirar. O que dá para eu fazer aqui agora? Respirar. Porque senão o cérebro ali, ó, não consegue nem raciocinar, né? E não existe, gente, não quer dizer que igual eu estou aqui falando para vocês, eu sou uma pessoa forte, sabe? Que eu lido facilmente com as dores, das perdas e tal. Não, eu procuro entender o processo, né? Mas igual eu estou falando aqui, olha, não existe pessoas fortes ou fracas, né? Para essas dores, para essas perdas. Existem as reações humanas diante dos desafios súbitos e inesperados, que é o que acontece, né? Principalmente nessas mortes súbitas e que a gente nem esperava. Nossa, fulano faleceu tão jovem, tão novo, né? Ou então por acidente. Agora, a pessoa que está doente, acamada, você já vai trabalhando ali aquele processo daquele luto. Ou, às vezes, a gente fica na esperança de que a pessoa vai sarar e vai se curar e voltar à caminhada dela. Porém, precisamos trabalhar em nossa mente, nosso coração, a questão no desencarne. Porque a gente usa bem a palavra desculpas, né? A pessoa, oh, nossa, gente, mas por que a pessoa morreu? Era a hora dela. Era o tempo dela partir, é o tempo que ela cumpriu aqui nesse plano, né? E deu a hora dela partir. E é justamente isso, a gente não sabe a nossa senha. Imagina se a gente já soubesse. A minha era 3.465.000, não sei. Eu vou ficar ansiosa, isso vai me causar ansiedade. O que eu vou fazer até chegar a minha senha, gente? Não sei. Ou se eu vou fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, a gente não sabe. Por isso que só não vai descansar, né? E aí a gente pede para que ele acalme a nossa mente e o nosso coração para que chegue o nosso dia da partida e partamos. Nossa, mas é muito simples falar, né? Mas o viver ali, a situação é que a gente pede a Deus discernimento e sabedoria, né?
E essas reações, elas pedem, igual eu falei, acompanhamento. Quando a gente não consegue lidar com as situações, a gente busca terapia. E o psicólogo, o profissional da mente, que vai ver se você precisa ser encaminhado ao psiquiatra. Ou então você só vai fazer a terapia ali para passar por esse período que você está passando, e você não está dando conta de lidar com esse processo. Pessoal, e fazer o luto das perdas, ele é essencial à nossa mental, à nossa saúde mental e física. Olha só, você passar pelo processo do luto, do entendimento, do processo de tudo que está acontecendo, ele é essencial para a nossa saúde mental e física. Se a gente passar por tal processo, a gente precisa entender, compreender ele, sentir, entender essas emoções, para conseguir viver esse luto, né? A gente precisa entender o recado da nossa tristeza, porque só assim esse nosso caminho aqui, ele vai poder se reerguer e a gente vai encontrar novamente o desejo de viver e avançar, independentemente do que se foi e não volta mais. Aquilo que se foi e não volta mais. Aqui, hoje, naquilo que a gente vive. Porque é aquela questão também. Seríamos egoístas demais se pensássemos que iríamos ficar para semente. Nenhum de nós, nem aquelas pessoas que inventam lá, né, semente da vida eterna, não existe. Então seríamos egoístas demais de pensarmos que vamos ficar para semente. Não vamos. E é igual eu falei há um momento atrás. A gente lamenta pelo que se perdeu ou pela pessoa que foi. Mas é egoísmo nosso pensarmos também. E que se fosse o contrário? E se fôssemos nós que fôssemos, a pessoa também poderia sentir, no caso. Então é isso. É a gente com a nossa vida, o aqui e o agora. E as pessoas que estão indo, os bens materiais que perdemos, os relacionamentos que encerram seus ciclos, como que a gente pode tentar passar por eles da melhor maneira possível? E a questão, gente, é o aprendizado. Tudo na vida da gente é aprendizado. Nada é em vão. Tudo é aprendizado. Olha lá que interessante, sabe? Eu venho falar para vocês que a tristeza, ela é coisa boa. Mas como assim, tristeza é coisa boa? Mas é porque tudo é aprendizado. O que eu vou aprender ali com aquele momento que eu estou passando de tristeza? Eu não posso deixar uma mágoa, uma amargura, uma água parada. Mas eu posso entender o que é aquela tristeza ali e ver o que ela me traz, né? E a tristeza, ela é mais um daqueles sentimentos considerados ruins e pesados. É isso, né? Todo mundo pensa isso, pela maioria das pessoas. Pois ela dói mesmo, e dói. E não é aquela questão da gente querer invalidar a dor de ninguém, não. A gente sabe quando um filho perde a mãe, ou vice-versa, a mãe perde o filho. Eu tenho uma conhecida que foram 3 filhos que desencarnaram, assim, um próximo do outro, sabe? Então, eu vi ali, eu não senti a dor daquela mãe. A gente fica até tentando ver se a gente consegue pegar um pouquinho da dor para a gente tentar sentir junto com aquela pessoa, para tentar amenizar a dor dela, mas não tem como, porque é o processo dela, não é o meu processo. Então, o tempo que eu tive, que eu pude
estar ao lado dessa mãe, eu estive. E ela sabe que até hoje, ela precisar de mim, a qualquer hora ela pode me procurar. Que eu vou estar lá para ela, para ampará-la, para ajudar ela, sabe? Eu não sei mensurar a dor que ela passou. E eu agradeço a Deus demais, porque o suporte que Ele deu para ela, sabe? Porque o Papai do Céu, Ele abençoa a gente em todos os momentos, né? E a gente, quando a gente pensa que a gente está ali sozinha, onde Ele está carregando a gente, é até pegadas na areia. Ele está carregando a gente, ao invés da gente achar que está sozinho. E as pegadas na areia são dele, né? E, pessoal, a tristeza, esses sentimentos, né, que a tristeza carrega, eles são interpretados assim, porque quase ninguém recebe uma educação para entender a finalidade sagrada de cada um deles, que sabe o que fazer quando eles estão no coração. A nossa cultura é de que quando alguém desencarna, né, a maioria de nós, meu Deus, a gente perdeu aquele ente querido. Ou, meu Deus, eu perdi meu emprego. Mas as outras N possibilidades, né? Meu Deus, meu ciclo, meu relacionamento terminou. Mas e qual foi o aprendizado sobre isso? O que aconteceu nesse processo? Eu perdi uma coisa material. Tá, perdeu uma coisa material, mas e aí? Ok, qual foi a situação? Vamos procurar entender os processos de cada coisa, justamente para isso, para acalmar o coração da gente, porque a gente vem daquela cultura de perda, de falta, né? Que vai faltar ali. Não, daqui para frente, como que eu posso entender aquele processo? Porque todos nós aqui, é a lei da vida, todos nós, né? E as coisas que acontecem na vida da gente, que a gente está falando aqui do luto nas diversas situações da nossa vida. Na questão da lei da vida, a gente vai nascer, a gente vai desenvolver, crescer, né? A gente vai vivendo aí e vai morrer. Nós não vamos ficar para semente. Porém, de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso apego às questões materiais, né? E às pessoas, a nossa carne, a gente vai sofrer se a gente não entender o processo do luto. E da mesma forma, igual nós falamos no início, por mais que sejamos espíritas, dói. Porque a tristeza é um sentimento de dor, é um sentimento que causa dor. E de fato, a gente não é insensível para não sentir a dor. Mas aí, o que eu posso fazer com essa dor? Não é? Eu não posso paralisar. Ah, Adriana, mas você não está sentindo a dor que eu estou sentindo? Não. E nem a invalido. Só você sabe da sua dor. Não é isso? E você sabendo da sua dor, como que você pode fazer para ajudar a tratar aquela dor? Porque também não é bom eu ficar com essa dor. Eu vou sentir. Mas o que eu posso fazer para com que pare essa dor? É isso que a gente está tentando trabalhar aqui hoje, né? Olha lá, pessoal, tá falando ali, né? Que eu acho que vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou lendo tudinho aqui para vocês na minha colinha. Que se a gente usar a tristeza para entender e aceitar aquilo que perdemos, ela não irá nos abater na depressão. É justamente isso que eu falei anteriormente. Se eu sentir, porque eu vou sentir, eu sou um ser humano, eu sou de carne, eu sou de osso. Eu vou sentir uma dor física ou eu vou sentir uma dor
do coração, uma dor da emoção. Não tem jeito. Tem horas que meu diretor para ali e dá uma olhada assim na minha, eu fico assim, meu Deus, será que vem uma pergunta assim bombástica? Estou vendo nas outras vezes o que está acontecendo. Ah, então tá bom. Então sigamos. Então é isso. A questão de sentir a dor física ou emocional, como então eu vou agir? Como eu vou fazer para lidar com aquela dor? Eu não posso ficar parado sentindo a dor. Eu posso até, no primeiro momento, sentir a dor sim. Mas e depois? Ou eu vou ficar ali me martirizando, sentindo aquela dor o resto da minha vida? Oi, minha filha. Então, com relação a isso, tem um tempo, um período que é considerado tipo normal para passar por esse processo de luto, para que a gente não fique preso nessa dor? Pois é, depende de cada pessoa, sabe? Tem pessoas que aí o luto, né, dura 1 ano, né, dura 2 até 3 anos. Mas aí depois a pessoa vai o quê? Transformando essa dor. Se passou disso e a gente não está conseguindo mesmo sair desse processo, a gente busca ajuda, né? Até mesmo dentro desse processo de 1 ano aí, eu posso já buscar ajuda para eu entender o processo. Mas se passou aí igual 1 ano do processo de luto, 2 anos, 3 anos, por quê? A dor, a tristeza vai sendo transformada em saudade. Você vai buscando entender que a pessoa de fato descansou, foi a hora dela, ou eu precisei mesmo sair daquele emprego, eu precisei mesmo sair daquele relacionamento, aconteceu a situação em que eu perdi algo material e foi porque precisava acontecer aquilo mesmo, entendeu? Então, a partir do momento que eu entendo esse processo, as coisas vão passando. Por quê? É aquela frase, né, famosa, tudo passa, gente, tudo passa. Os dias bons e os dias ruins também passam. Então é justamente isso. Muito obrigada. Aí, pessoal, fala bem aqui. Viva a tristeza, para a gente viver a tristeza sim, de fato, mas não podemos paralisar nela. Não há felicidade sem ela. E o propósito da tristeza, ele é sagrado. Vamos entendendo aí o porquê desse propósito da tristeza ser sagrada, né? De acordo, uma informação muito importante aqui para a gente, olha, que vai até responder aí também, vai dar embasamento para aquilo que a gente conversou ainda há pouco. De acordo com a Elizabeth, eu não sei citar muito bem o nome dela, Kubler-Ross, ela é uma psiquiatra suíça. São 5 estágios da dor pela perda do enlutado, que o enlutado passa. Ele passa pela negação, ele passa pela raiva, ele passa pela barganha, né? Começar a barganhar Deus, pô Deus, mas por que você fez isso? A pessoa era nova, né? Era tão bacana, jovem, por que ela foi e tal? Passa pelo processo da depressão e da aceitação. Mas não é nessa ordem certinha, tá, gente? Cada pessoa vai ter o seu momento. E durante esse período pode durar semanas, pode durar meses ou até anos. Quando as pessoas não lidam com esse sentimento, a dor não passa. Então eu preciso passar por esses sentimentos, né? Da negação, que eu vou negar mesmo, mas eu não posso paralisar neles. Eu preciso passar pela negação, não, eu não acredito, não aconteceu isso, pelo amor de Deus. Eu posso passar pela raiva, porque eu sou ser humano. Eu posso passar por todos esses sentimentos, e Papai do Céu vai estar acolhendo a gente
e aceitação, né? Porém, se a gente não entender esse processo e esses sentimentos, a dor não vai passar. Ao contrário, ela vai ficar estagnada e corre o risco de se transformar em um luto patológico, em uma doença, que aquele seu ente querido partiu, mas você não. Você continua ainda aqui, vivo, viva. Você ainda mantém ainda a sua vida ainda. Você ainda tem o seu processo. Você ainda tem as suas situações para viver aqui, né? Não é simples, gente, mas é o que é, né? Ou seja, aquele que impede a pessoa de retornar às suas atividades cotidianas. A pessoa não consegue viver mais nada na vida dela, a não ser ficar ali. E aí, a pessoa esperando que a pessoa ou ressuscite, né? Igual o Lázaro lá, eu acho que ele saiu lá do túmulo, né? Não sei. Mas aquilo lá foi um negócio da epilepsia, alguma coisa assim, não foi nada? Catalepsia. Tá vendo? Mas não, gente. A pessoa foi, a gente continua aqui, ou então nas nossas diversas situações. Eu saí de um emprego, mas com as graças de Deus, eu vou entrar em outro, eu vou fazer outra coisa. Eu preciso movimentar. Primeiro eu vou viver esses processos todos aqui, ó. Vou sentir essas emoções, vou passar por essas situações aqui, né? Me término de relacionamento. Em tudo a gente passa por todas essas situações aqui. Mas aí, se eu parei em alguma, ou se eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, eu busco ajuda com a terapia, né? Não estou conseguindo lidar, o que eu posso fazer? Enfim, sigamos. Pessoal, eu tenho aqui algumas sugestões, mas são sugestões, tá? Cada um sabe aonde o calcanhar dói, tá? Mas são sugestões, só pra gente, ó, nossa, a Adriana aquele dia falou aquela palavra no ar, eu vou tentar fazer isso. Quem sabe se às vezes me ajuda, né? Não custa. Então, algumas sugestões que podem nos ajudar nessas fases que são difíceis. E de fato, às vezes, eu leio tantas coisas assim, sobre autoajuda, sabe? Sobre autoconhecimento. E tem horas que são coisinhas simples, que me fazem lembrar como é gostoso, por exemplo, viver aqui hoje. Tipo assim, cuidar de uma planta e às vezes a gente esquece. Que são coisinhas simples, mas que ajudam a gente no dia a dia. Porque às vezes a gente está triste, mas se a gente busca coisinhas simples ali do nosso dia a dia, ajuda a gente. Igual cuidar de uma planta, cuidar de um pet, sabe? Brincar com o pet, passear com o seu pet, conversar com alguém que você gosta, ligar para uma pessoa que faz tempo que você não conversa, fazer uma visita a alguém, ler um capítulo de um bom livro, olhar a natureza, olhar os bichinhos, sabe? Então tem N coisas aí simples e que às vezes ajudam a gente a sair daquela tristeza que a gente está. Vou lendo as frases aqui, vou lendo as coisinhas, as que fizerem sentido, tentem guardar no coração de vocês. Fale sobre sua perda e sua dor. Fale com as pessoas aquilo que está te machucando, aquilo que está no seu coração. Fale. Enfrente o sentimento de culpa. Por que você está tão culpado assim? Por isso por essa situação que aconteceu, por algo que você perdeu, né? Enfrente ele, enfrente esse sentimento. Tente, né, ver por quê? Qual é a minha culpa e qual é a minha responsabilidade aí? Porque aí você vai entender o que é que está acontecendo. Trabalhe os sentimentos de raiva e revolta. Por que eu estou com essa raiva? O que está me movimentando para eu estar com tanta raiva assim? Vou até fechar a cara, quando eu vou falar de raiva. Né? Por que eu estou tão revoltado assim? Qual que é a minha revolta? Por quê? Às vezes a gente está até revoltado, às vezes nem sabe o porquê, o motivo. Idealização. Né? Você idealizar algo, né?
seria. A gente não pode se isolar quando a gente está muito triste. Mas tem pessoas que às vezes gostam de ficar mais quietinhos ali no seu canto. Mas aí, quando essa pessoa fica tristinha ali no seu canto, uma outra pessoa amiga, né? No caso a gente está escutando aqui para a gente ajudar um outro amigo, a gente vai lá e vê, ô fulano, como é que você está? Né? Dá um oizinho, para a pessoa saber que você está ali. Porque às vezes tem pessoas que elas preferem ficar sozinhas, né? A gente respeita, mas a gente procura saber, oi, e aí, como é que você está? Né? Mudança de valores. Nessa mudança de valores, eu rever os meus valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu trago comigo, coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso melhorar, né? Ou pensar assim, nossa, agora que aconteceu essa situação, eu nunca mais serei o mesmo. Não, gente. Como assim? A gente tem a nossa identidade, né? A gente já vem completo. É ilusão a gente imaginar que existem metades da laranja. Por isso que a gente se frustra tanto, por isso que a gente se decepciona. Não existe metades da laranja. Existem pessoas, existem situações que acontecem na vida para que venha agregar no nosso dia a dia, né? E aí eu não posso esperar nada de ninguém e nem de nenhuma situação. Porque mal a gente consegue se controlar. Mas a gente pode sim ser esperançoso de que as coisas serão boas, né? A gente pode acreditar, mas eu não posso esperar nada, nem de algo e nem de ninguém. Eu posso sim acreditar. Mas a partir do momento que eu espero algo das pessoas, eu me decepciono, eu me frustro. Porque é justamente isso, ninguém completa ninguém. Somos únicos. Nossa, isso é tão profundo. Não é? E a partir do momento que a gente passa a entender isso, a gente passa a viver mais em paz. Com tudo e todos em nossa volta. A gente diminui as cobranças, fala-se, né, do jugo e do fardo lá para ser mais suave, mais leve, justamente por isso. Porque é justamente essa nossa caminhada. Hoje mesmo eu falei com a minha filha, o mundo já está muito pesado, muito agitado. Eu vou entrar nessa agitação, eu vou fazer o meu dia a dia para que eu consiga trabalhar, viver e caminhar. Mas eu não vou entrar nessa agitação porque aí a gente fica estressado, fica doente mesmo, né? E não é essa a nossa proposta. A nossa proposta de vida é ir em busca da paz, é evoluir cada dia mais. Uma outra questão aqui da gente passar essas fases que são difíceis. Evite decisões importantes ou grandes mudanças. Na hora que você está com a cabeça quente, você teve uma perda, uma situação, você já decidiu sua vida quando acontece aquilo ali. Não, primeiro espera. Você está no momento de luto. Não decida nada de cabeça quente, né? E naquele momento daquela outra emoção ali. Porque senão você vai decidir coisas que às vezes depois lá na frente você vai pensar. Só que aí você vai ter que ter forças para mudar aquela outra situação ali. Que em um momento que você estava triste com uma situação, você resolveu fazer. Então por isso que muitas das vezes a gente fala assim, poxa vida, hein? Por que eu fiz isso justamente quando eu estava com a cabeça quente? Então é aquilo. Nesses momentos que eu preciso parar, refletir, raciocinar as coisas. E se eu estou triste naquele momento, eu vou viver a tristeza. Eu não vou resolver outra coisa. Eu primeiro vou viver a minha tristeza. Depois eu vou pensar em resolver outra coisa. Tá vendo, gente? É um auto-respeito. É eu me respeitar, eu entender, sentir, ver o meu processo, os meus sentimentos
Muitas coisas na minha vida eu resolvi de cabeça quente. Então, às vezes, eu, na impulsividade, ali fui e resolvi. Depois, quando eu fui parar para refletir, eu olhei assim, poxa vida, Adriana, aí tem coisas que não voltam mais. Então, como que eu vou fazer para agir daqui para frente? Né? E eu não vou me apegar àquilo, não. Eu vou seguir. Como diz um amigo meu, seguimos aí, ó. Sigamos. Ele fala que seguimos. Com 3 pontinhos assim, reticências. Reserve períodos e local para lembrança. Você lembrar, recordar daqueles momentos bons que você viveu, né? Que você está enlutado. Isso é bacana, isso te ajuda no momento que você vai pensar nas coisas boas que você viveu naquele período que você esteve com alguém, com algo, né? Que você perdeu, que se foi. Você prevê ali dias e datas difíceis, os dias que, né, em que aconteceram tais situações, você já prevê ali, você já pensa, né? O que pode ser feito para você não ser pego de surpresa, né? Mas sinta também aquele momento, não tem problema nenhum. A crença de que a vida transcende nossa estada na terra e num ser superior, né? Aquela crença que a gente tem é só aqui. E não, existem outras coisas aqui, existem outras vidas, né? Mas isso aí é um pano para mão, né? Culpa por... desculpa, pessoal, é aquela questão, essa transcender, né? Nossa estada na terra, além da nossa terra, além daqui, tem a vida aí, né? A gente acredita em outra vida, a gente pode pensar nisso, não tem problema nenhum, né? E a doutrina espírita, ela traz isso com clareza para a gente. Culpa por sentir-se bem. Depois que lá, num período de luta, você não, se você estiver se sentindo bem em algum momento, não tem problema nenhum. Isso quer dizer que você, nossa, eu não tenho, gente, boa, né? Eu também. Tá aí, a diretoria hoje começou bem depois, né? Mas enfim, vou falar mais rapidinho, gente, porque hoje eu vim falando. Pode acabar. Pode? Não vai cair, não? 4 horas. Tá bom. Hoje eu fui falando mais devagar, para eu também não ficar ansiosa. É um assunto bem delicado, que a gente precisa de tratar com carinho, com capricho, justamente em respeito a todas aquelas pessoas enlutadas, em todas aquelas pessoas, todos nós que passamos por esse processo. Porque eu não vou ser melhor que ninguém de que eu vá perder alguém ou eu vá partir, né? Então, e é egoísmo pensarmos isso, porque em um momento chega o momento de qualquer um de nós. E aí, pessoal, igual eu estava falando, em um momento a gente pode até sentir isso, culpa por sentir-se bem. Você não precisa se sentir culpado se em um determinado momento um ente seu querido partiu. Você está se sentindo bem, é porque você está sentindo que já virou saudade, aquela dor, né? Transformou-se em saudade e tudo bem, não tem problema. Vai ter momento que você vai ficar triste, vai chorar, mas vai ter momento que você vai sorrir, e é isso, é o processo nosso dessa vida aqui. Reajuste-se à vida e ao trabalho. Só que eu tenho conhecido, eu tenho um amigo que ele se formou no trabalho e está trabalhando igual, não sei o que, assim, até mais de 12 horas. Isso é prejudicial à saúde, né? Ele está enlutado pela mãe, mas aí informou-se no trabalho. Até que ponto que isso seria bom para ele, né? Não é, ele tem as outras coisas dessa vida aqui que ele está vivendo. A vida dele aqui na Terra ainda continua, né? Por mais que ele era muito apegado à mãe, né? Enfim, mas a vida dele aqui nessa Terra ainda continua. Não é
partiu, aquilo que se foi, não volta. Tem coisas que foram, não voltam mais, né? Tem outras não. Eu perdi um bombom, mas eu posso ir lá e comprar outro. Isso é fácil. Agora, uma pessoa ou, né, um relacionamento, não volta. E se voltar, volta todo machucado, ou às vezes volta restaurado. Não sabemos, né? Essas coisas só pertencem a Deus. Deixa eu ver aqui. Estou finalizando já, tá, Diego? Pesar excessivamente, procure ajuda sempre. Não tem jeito, gente. Em todas as pesquisas que a gente faz, procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional, se necessário. Se você não consegue lidar com as situações de perda de qualquer natureza, de pessoa, material, sentimental, procure ajuda espiritual, profissional da psicologia, mas procure, não deixe de buscar ajuda se você não dá conta. E aí, para finalizar nossa conversa, eu agradeço, né, o carinho, a atenção de todos hoje aqui, nesse tema, com muito respeito, com muito carinho a todos, né? Eu vou ler aqui uma mensagem de hoje. Ele fala assim: quando a tristeza vier, aceite, ouça a sua canção, ela tem algo para lhe dar. Trata-se de uma dádiva que felicidade nenhuma pode lhe oferecer. Só a tristeza pode. A tristeza, ela tem uma canção. Ela é um fenômeno extremamente profundo. Aceite-a. Aproveite-a. Prove-a sem nenhuma rejeição e você verá que ela lhe traz muitas dádivas que nenhuma felicidade pode trazer. Se você conseguir aceitar a tristeza, ela deixa de ser tristeza. Você dá um novo caráter a ela. Você crescerá por meio dela. Ela não será mais uma pedra, uma rocha no caminho, bloqueando a passagem. Ela será um passo. Seja sempre capaz de ir para todas as polaridades. Quando a tristeza vier, fique realmente triste. Não tente fugir dela. Permite-a. Coopere com ela. Deixe que ela se dissolva em você. E você se dissolverá nela. Deixe que você e ela sejam uma coisa só. Fique realmente triste, sem resistência, sem conflito e sem lutar. E quem falou isso foi hoje. Então eu deixo aqui o meu abraço forte a vocês. Espera que a minha querida Eliane vai falar. É uma frase, né, que falaram que acho que resumiu de todo mundo aqui. Obrigada, Adriana. Suas falas confortam os nossos corações. Que bom, gente. Quem falou foi a Marli. Tia Marli. Beijo, tia Marli. Muito obrigada. Ela acompanhou a gente aí em todas as palestras e ela está de parabéns. Ó. Ela mora no meu coração, ela sabe disso. Pessoal, então assim, do fundo do meu coração, eu agradeço imensamente. Eu fico emocionada, porque, né, foi esse ano todo aí, eu agradeço a Deus, eu agradeço a casa, por todo o carinho, né? E eu fiquei emocionada. E muito obrigada mesmo. Aí na última eu fiquei emocionada. E assim, um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo, Eliane, um beijo, Humberto. E assim, agradeço a Deus demais por essa oportunidade de
Se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá bom, pessoal? Um Feliz Natal para todos, um ano novo cheio de coisas maravilhosas para